O ponto é assim, o que desequilibrou o futebol de clubes? Eu vi as pessoas outro dia falando, o Mundial de Clubes vai mostrar de fato o real lugar do futebol brasileiro hoje. Não vai. Porque o futebol brasileiro não é o futebol de clubes. Por mais que ainda hoje a maior marca no mundo do Brasil é a seleção brasileira de futebol. Tá, E o que acontece? Porque por mais que a gente passe 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a diferença dos clubes é o caso Bosman, que é 95. Até 95 você tinha 24 mundiais de clubes, Copas Intercontinentais para a América do Sul, 22 para a Europa. Estou falando um número aleatório, mas era isso. Tá. Era 23 a 22, 22 a 21. E depois disso, à medida em que... O que foi o caso Bosman? O Bosman era um jogador belga que entrou na corte europeia porque ele tentou se transferir do Liège para o Dunkerque da França e ele foi bloqueado porque ele tinha um passe vinculado ao Dunkerque, ao Liège, e porque ele tinha um limite de estrangeiros na França. Tá. Ele falou, mas se eu sou um trabalhador europeu, se um arquiteto europeu, um engenheiro europeu, um médico belga, um jornalista alemão, um advogado, pode trabalhar em outro lugar, por que a fronteira está fechada para quem é um jogador de futebol? E ele entrou na Corte Europeia e ganhou. E a partir daí, o que acontece? O Cafu jogou na Itália na Europa com passaporte italiano, o Dida jogou com passaporte italiano falso, depois regularizou, o Marcelo, o Kaká. Cara, todo mundo passou a jogar com passaporte. E aí você passou a ter times que são entidades multinacionais. O Brasil que tinha 3 brasileiros ou 2 brasileiros, bom, a Itália tinha, quando foi o Falcão para lá, eram 16 clubes, 1 vaga de estrangeiro por clube. Em 88 eram 18 clubes, 3 vagas de estrangeiro por clube. O Zico arrumou um problemão também na época por causa disso, né? Depois por causa da questão do imposto de renda. Tá. Mas você pega assim, eram 16 estrangeiros na Itália, 3 brasileiros. Em 88 podia ter 57, 54. Então, em 95 podia ter todo mundo. O que aconteceu? O jogador brasileiro, o Endrick faz 18 anos e vai embora. O Vinícius Júnior fez 18 anos e foi embora. O Rodrigo fez 18 anos e foi embora. Então sobrou pra gente o quê? Quem eles não querem. A diferença, a discrepância é esta. Onde isso diminui? Nas seleções. Porque aí você pega todos os jogadores nascidos no Brasil e vão jogar pela seleção brasileira. Os argentinos pela Argentina e assim por diante. Isso da gente ficar só com o que eles não querem, bom, já demonstra o que acontece. A gente até consegue repatriar alguns, mas, putz, já estão meio no... Também, né? Já estão ali mais na reta final. Ou quando os caras vêm no auge mais tardio. O exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, não é o caso de ser brasileiro, mas ele já vinha fazendo bons anos, e aí quando ele estourou ainda mais, com 24, 25, ele ainda perdeu um pouco desse mercado. Até porque ele também não era titular na sua seleção, né? Não, durante um tempo, né? O Arrascaeta não foi. Se você pegar no Brasil hoje, quais são os jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram titulares de todos os seus jogos na Copa do Mundo de 22? São poucos. O Rocher, goleiro do Internacional, que é goleiro do Uruguai. Não sei se tem algum do Equador. O Félix Torres jogou os 3 jogos. E olha que o Félix Torres está mal no Corinthians. O Ener Valencia jogou 2 jogos e não jogou o terceiro porque estava suspenso. É isso. O De Arrascaeta foi reserva do Uruguai. O Holanda não... O Memphis, sim. O Memphis jogou, foi, né? O Memphis jogou dos 5, jogou 4. E também, se a gente for pegar, ele veio ainda numa idade boa pra vir, né? Mas tem lenha pra queimar, né? Porque a gente conseguiu pagar um salário pra ele. Astronômico também. Astronômico, que é um salário europeu que ele não ia ganhar se fosse pro Sevilha, Não, e outra coisa, uma coisa que a gente nunca tinha igualado nessa possibilidade de salário, né? Esse ano, principalmente, os 2 últimos anos, o Brasil conseguiu pagar salários que a gente não conseguia antes. Eu acho que é uma bolha muito em função dos sites de apostas, é uma bolha que uma hora vai estourar. A gente teve momentos assim, Matheus, lá no passado. Vamos pegar assim, quando começou, até o meio dos anos 90, o ápice, o futebol europeu mais alto nível era a Itália. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália, teve uma diminuição de investimento, porque você teve que começar a comprovar tudo que você estava declarando. E aí diminuiu. E calhou de você ter... 92 a economia estava dolarizada, que os clubes pagam. O Edmundo foi comprado pelo Palmeiras por $1.800.000. Em 94, 1º de julho de 94, o plano real ficou $1 1 para 1. Então você conseguiu repatriar o Romário por uma razão específica, porque o Romário queria voltar,
Mas você repartiu Ricardo Rocha, Leonardo, Evair, Miller. Jogadores do primeiro prateleira, né? A Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 11 jogadores que atuavam nos clubes do Brasil e 11 que atuavam na Europa. Tinha o melhor do mundo de 95 querendo voltar, que foi o Romário. Exatamente. Então, mas era um momento específico. Desde 80 que explodiu a exportação. Só que eu tenho um livro chamado Bola Fora, né? Não. Eu vou trazer para sua biblioteca aqui embaixo, que não tem nenhum livro de futebol. O Brasil exporta jogadores desde a década de 1910. Em 1914, Arnone foi para o Torino. Depois, nos anos 20, nos anos 30, Domingos da Guia foi para o Peñarol, para o Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo estava lá e não estava aqui ainda. Todas as décadas. Mas a Itália fechou o mercado em 66, em 80 ela reabriu. Quando ela reabriu, começou o boom da exportação. Falcão foi para lá, Falcão, Enéas e Luiz Silvio foram para a Itália no primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, Lei Bosman, explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, o momento que a gente conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1-1. Que aí você... O jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Parece melhor. Aquele é, porra, família, né? Uma família, né? Ídolo de verdade. Que é diferente a paixão, eu acho também. Eu também acho que é. Hoje ele quer jogar lá e uma das coisas é o videogame. O Estevão tá doido pra jogar com o Palmer porque o Palmer é o jogador dele no videogame. E ele não tá no videogame. Que é uma coisa que as pessoas precisam... O futebol brasileiro precisa entrar nesse mercado internacional. Até porque o jogador brasileiro quer estar nesse mercado. Ele quer jogar com os melhores. Eu falei do churrasco, que eu acredito nisso. Mas é claro que hoje o cara quer jogar Champions League. Então não, já foi só Real Madrid e Barcelona, que era o que a gente recebia mais, e depois virou a era Premier League e agora virou um pouco de tudo, querendo jogar Champions mesmo, né? Exatamente. Isso é muito louco. Porque eu tava pensando nisso, tipo, o tanto que os caras chegam... Você pode ver várias entrevistas. Que o cara chega e fala... Caraca, eu jogava com você no videogame. Literalmente, essa é a fala do cara. Não é que, tipo... eu idealizo por causa do videogame. Não, ele quer falar isso pro cara. É muito louco essa cultura. É igual o Igor virou pra mim e falou assim, eu ficava vendo você, eu era pequenininho, ficava vendo você. Pequenininho eu me passei, peço perdão, não era pequenininho, tinha 20 e tantos. É porque como faz tanto tempo pra mim, então faz muito tempo. Mas o PVC, isso do Super Mundial que você falou, eu achei que você ia falar que a gente ia ter uma régua parecida nesse Super Mundial. A gente ia entender onde está os brasileiros para os times europeus. E você falou que pelo final de temporada você acha que não vai dar pra ver isso. Não é por isso. Eu acho que a gente não vai se medir porque o que mede o futebol brasileiro não é o que tá no clube. Porque o futebol brasileiro é o Vinícius Júnior. O futebol brasileiro não é o de Arrascaeta. É o Vinícius Júnior. Mas eu falo assim, porque a gente tem muito em mente, eu acho que é uma pergunta, inclusive, que a gente tava brincando semana passada. Onde o Flamengo terminaria na Premier League? E eu acho que talvez esse seja o momento mais próximo que a gente tem de ter uma relação com esses clubes. Mas essa parece ser uma resposta muito difícil, porque o futebol é praticado lá de uma forma diferente também, não é? Sim, de certa forma, a gente aqui tá acostumado tem um jeito da gente jogar futebol que é bastante brasileiro, ou eu tô falando merda? Não, eu acho que tem. Desculpa, te interrompi. Não, vai. O Ancelotti falou um pouco disso agora. O clima é diferente. Você vai jogar no Maracanã às 5 da tarde, às 4 da tarde, em janeiro ou em fevereiro. Mirassol domingo, 11 da manhã em Mirassol. Não tem como o jogo ter a intensidade da Premier League no outono. Não tem como. Então o jogo é muito mais pegado e aqui é mais cadenciado. É outro jogo. Mas isso já era no passado. Sabe um exercício que é bom de fazer? Talvez Flamengo e Liverpool também, mas acho que um exercício mais recente é São Paulo e Barcelona. Embora já tenha ficado 33 anos no tempo. Cara, na pandemia começou a passar um monte de jogo velho. Sim. Aí a Bandeirantes mostrou São Paulo e Barcelona. Cara, o São Paulo massacrou o Barcelona. Que loucura. Massacrou o Barcelona. E já era um período em que o Barcelona era campeão da Champions League. Era a Copa dos Campeões da Europa. E era o time de Stoichkov, de Michael Laudrup,
de Ronald Koeman. Depois de Romário, de que entra nesse Baqueiro, time, né? O Romário entra em 93. E a gente olhava pro Barcelona, que eu acompanhava muito futebol internacional já no final dos anos 80. Falava, Barcelona tomou 4x1 do São Paulo no Teresa Herrera. Mas é o Teresa Herrera, nunca no Mundial de Clubes. O Barcelona vai atropelar. O São Paulo atropelou o Barcelona. Caraca. E era um jogo... Mas o Barcelona tinha 3 estrangeiros.